Olá pessoal, então agora vamos continuar nossa aula de teoria, né? Vamos falar sobre minimização de um autômato finito determinístico, né? Nosso AFD. Então, definição, tá? O AFD M é dito ser um AFD mínimo para a linguagem LM se nenhum AFD para a linguagem LM contém menor número de estados que M. Então, uma definição bem tranquila. Então, o AFDM é dito ser um AFD mínimo para a linguagem LM se nenhum AFD para LM contém menor número de estados que M. Então, ele é o mínimo, né? Então, o AFD, a gente falando aqui, o AFD mínimo. Então, implementações, né, de um AFD, por exemplo, de uma linguagem para fazer o reconhecimento padrão, quanto menor número de estados, mais eficiente é o algoritmo, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer a minimização dele. Então, qual que é a ideia de um algoritmo de minimização? Tá? A ideia é unificar os estados equivalentes, né? Essa que é a ideia do algoritmo de minimização. Então, a nossa definição, uma outra definição aqui. Então, seja um AFD, né? M, dado aqui, né? Pela nossa tupla aqui. Dois estados E e E', pertencente ao conjunto de estados, são ditos equivalentes, quer dizer, E é equivalente a E', se e somente se, para todo Y pertencente a todas as possíveis palavras do alfabeto, né? A função de transição estendida de E com Y, de um estado E para Y, pertence a F, quer dizer, vai chegar no estado de aceitação. Lembrando que F é o conjunto de estados de aceitação. Se e somente se uma função de transição também, delta estendido, né, aqui, de E' levar para E' com Y também levar para F, para o conjunto F também. Então, nesse caso que nós podemos dizer que se ele sair de E ou E', qualquer palavra possível Y, né, pertencente aqui, vai passando com Y sempre vai chegar em F. Então, para a gente ilustrar isso, é como se fosse isso. Eu tenho dois estados, um estado E e um estado E'. Independente do caminho que ele for passar por aqui, para ele, quando ele for processar todo esse Y nessa nuvem aqui, né, que eu coloquei aqui, eles sempre vão atingir algum estado. Não precisa ser nem o mesmo estado, mas todos dois vão atingir um estado de aceitação. Então, se isso é verdade para qualquer y, faz sentido então que unificar esses dois elementos aqui para único y. É como se fosse assim, pegar esse aqui, né, e unificar eles no único estado, porque a partir daqui de y para frente eles vão chegar no estado de aceitação, então isso aqui pode ser substituído. Então, durante o processamento de uma palavra, tanto faz atingir E como E'. Por quê? Porque sempre vamos atingir um estado de aceitação e a linguagem vai ser aceita. Um sufixo, então, y, né, agora falamos aqui, um sufixo, o final, né, da palavra, será reconhecido passando-se tanto por por E, e se, e somente se, ele for reconhecido passando por E', né? Então, isso torna esses dois estados equivalentes, tá? Então, igual eu falei, justifica eliminar um dos estados, substituir toda referência a ele por referências ao outro. E aí, um único estado vai fazer esse processo aqui. Então, a gente consegue minimizar o autômato tirando um desses estados. Essa que é a ideia. Então, o pré-requisito do algoritmo de minimização é, que ele tem que ser determinístico. Então, tem que ser um AFD. Outro, estados alcançáveis a partir do estado inicial. Então, todos os estados têm que ser alcançados a partir do estado inicial. E outra, função de transição total. Então, não pode ser aquele diagrama simplificado, tem que ser total. Então, caso não satisfaça alguns dos pré-requisitos, primeiro, gerar um autômato determinístico equivalente. Então, se você receber um FN, passa ele por aqueles algoritmos que a gente viu para transformar no AFD e transforma no AFD. Eliminar estados inacessíveis e transições, quer dizer, se tem um estado que você não consegue chegar nele a partir do estado inicial, esse estado não serve para nada, não vai ter um caminho para ele. Então eu posso simplesmente cortar ele as transições. E função de transição total, quer dizer, introduzir um estado de erro para as transições não apresentadas, né? Aquele nosso diagrama mais simplificado lá que a gente já viu.
Feito isso, nós podemos aplicar o nosso algoritmo de minimização. Então, o algoritmo de minimização, qual que é a ideia dele? Identifica os estados equivalentes por exclusão. Então, nós vamos tentar verificando um por um quais são os estados que não são equivalentes, e toda vez que a gente conseguir ter alguma garantia que não é equivalente, a gente exclui eles. Tá? Essa que é a ideia. Então, para isso, nós vamos usar uma tabela de estados. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar estados não equivalentes. Entradas não marcadas vai significar para a gente estados equivalentes, os estados que podem ser unificados. A tabela aqui para ser construída, né? Então, nosso primeiro passo é a construção da tabela. Né? Como é que nós vamos fazer essa construção da tabela? Então, dado um conjunto de estados, é 0, é 1 até n, nós vamos construir essa tabela aqui. Então, no caso, se vocês olharem, está de E1 a n, e aqui embaixo está de E0 a n menos 1. Então, aqui a gente consegue representar todos os pares, né? E0 com E1, E0 com E2, até E0 com EN, depois E1 com E2, tá vendo? E1 com E2, aí eu não preciso fazer E2 com E1 com E2, E1 com E3, até E1 com EN, depois aqui vai ter o E2, o E2 não precisa representar com E1 de novo, né? Que já tem E1 com E2 na mesma. Então, E2 com E3, né? E vai descendo aqui até E de N. Então, primeira coisa, nós vamos construir essa tabela aqui para a gente usar essa tabela para ir marcando os estados que não são equivalentes. Tá? O passo 2 é marcação dos estados trivialmente não equivalentes. Que é isso? Pares do tipo estado final com estado não final. Então, se você tem um autômato que um estado é final, ele não pode ser um equivalente ao estado que não é final, não faz sentido. E do mesma situação ao contrário também. Então, todos os pares desse tipo a gente vai marcar direto. Pares do tipo estado final com estado não final, a gente já marca direto na tabela. Passo 3, marcação dos estados não equivalentes, né? Que não são trivialmente, né, no caso. Então, como é que a gente vai fazer? Então, para dois estados E de U, E de V, não marcados, e um símbolo A qualquer pertencente ao alfabeto, supomos que existe uma transição de EU para A que leva para PU, e uma transição do estado EV para A que leva para PV. Se PU, nesse caso aqui, for igual a PV, EU é equivalente a EV para A. Então, nesse caso, esse estado aqui pode ser que ele seja equivalente. Então, não vamos marcar. Vamos deixar lá para frente. Agora, se PU for diferente de PV, e PU e PV não está marcado, quer dizer, o estado, a combinação do estado PU com esse estado PV não está marcado, então o que nós vamos fazer? EU, EV é incluído na lista encabeçada por PU e PV. Qual que é a ideia dessa lista? O que nós temos até esse momento, ele indica para a gente o seguinte, ó, se você chegou nesse estado aqui, EU para um símbolo A e EU, né, com símbolo A, e EV para um símbolo qualquer aqui, eles não estão indo para o mesmo lugar. Então existe um indício aqui que eles não são equivalentes, tá? Então a gente marca isso aqui para falar que chegou um certo momento eles estão indo para lugares distintos, certo? Essa que é a ideia. Agora, se PU e PV é diferente de PV, né, os estados que eles foram alcançados são diferentes, e PU e PV está marcado, se ele está marcado, você sabe que o estado que eles estão alcançando não são equivalentes, então cada um vai realmente para um lugar diferente. Então, nesse caso, ED e o EV não é equivalente, porque esse estado levou para um lugar que já tem alguma confirmação que eles não são, dali para frente eles não são equivalentes. Então, nesse caso, a gente vai marcar eles como não sendo equivalentes, certo? E aí o que a gente vai fazer? Se o estado que a gente acabou de marcar encabeça uma lista, quer dizer, tem uma lista para ele, marcamos todos os pares da nossa lista também, porque essa lista vai indicar que, que algum estado está chegando nele. Tá? Então a gente marca esse estado também. E recursivamente, se algum par dessa lista encabeçar outra lista, a gente continua marcando todos eles. Então a ideia dele é exatamente seguindo essas regras aqui, a gente consegue ver. Então, só para a gente tentar ilustrar, é como se chegasse num estado aqui, ó. Eu tenho dois estados, né? Vamos chamar aqui, esse é o EDU e esse aqui é o EDV, certo? E aí nós passamos por alguma palavra lá, vamos falar aqui para o A,
e aqui por B, eu cheguei num outro caminho diferente lá. Não importa pra gente o caminho. Vamos pôr a nossa nuvenzinha, igual no estado anterior, parecendo um ovo aqui, né? Mas deixa pra lá. Vamos lá então. Qual que é a ideia, né? A ideia é que quando eles são diferentes, a gente coloca, fala, ó, esse carinha aqui pode ser que seja diferente, porque eles estão chegando a partir daqui eles estão indo para um caminho diferente. Agora, o que a gente acontece? Quando a gente faz isso, a gente marca para o local que ele foi, né, indicando que eles atingem um estado, né, um conjunto de estados, que eles estão vindo de algum lugar diferente, né? Estão vindo aqui já indicando que não vai dar certo. Se em algum momento o caminho que eles estão seguindo, por exemplo, vamos falar que esse carinha aqui chegou no caminho alfa e esse caminho aqui chegou no caminho beta. Se em algum momento for descoberto que, por exemplo, esse caminho que eles encontraram aqui, alfa e beta, não é trivial, não, desculpa, não é equivalente, o que significa? Significa que se eu passar por U e V, eu vou chegar num estado alfa beta, por exemplo, que esse estado alfa beta vai me levar para lugares diferentes. Então, se isso vai me levar para um lugar que é diferente, que não vai ser aceito, né, pela mesma palavra, então automaticamente esses dois estados também não são equivalentes. Porque eles chegam num local que não vai atingir para qualquer palavra no mesmo caminho, né? Então eu posso assumir que esse cara também não vai ser atingido, tá? Vamos ver aqui no exemplo, talvez fique um pouquinho mais claro essa ideia aqui que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Continuando então o passo 4, a unificação dos estados equivalentes. No final do processo, os pares que não foram marcados são equivalentes, certo? Então, a equivalência de estado, nesse caso, como a equivalência de estado é transitiva, o que a gente pode fazer? Pares de estados, né? Pares de estados não finais equivalentes, um único estado não final. Pares de estados finais equivalentes, um único estado final. Se algum dos estados equivalentes é inicial, o estado unificado é inicial. Então isso é importante, né? Se os estados são, vamos voltar aqui, não finais, unificou não final. Se os estados são finais, unificou estado final. Se os estados, um deles é inicial, o estado unificado é inicial, tá? E transições com origem e destino, né, em um estado equivalente, né, também vai ter origem e destino no estado unificado, tá? Então é como se eu tivesse assim, eu tenho algumas coisas que estão algumas que estão chegando aqui. No final do processo é como se eu unificasse tudo aqui no estado. Então todo mundo que chega continua chegando aqui e as saídas deles, né? Vamos falar que eu tinha duas saídas aqui, aqui outra, as saídas também são unificadas. Tá? É isso que está falando aqui atrás. Exclusão de estados inúteis. Em algum momento, na hora que fizer alguma unificação, algum processo, pode ser que algum estado inútil vai aparecer. Então, como que a gente sabe que é um estado inútil? Que é um estado inútil se ele for não final e a partir de que não é possível atingir um estado final. Então ele está no momento ali que ele chega naquele momento, quando chega naquele estado, dali para frente você não consegue atingir o estado de aceitação. Então a gente pode excluir esse estado ali. Não consegue atingir o estado final, então a gente pode excluir esse estado ali. E transições com origem, destino em estado inútil, também nós podemos excluir essas transições aí, para a gente ter o mínimo, o autômato mínimo lá. Beleza? Então vamos ver num exemplo aqui, para a gente ilustrar, para ver a gente encontrar aqui. Então, exemplo, considere um AFD e sua tabela de cruzamento de estados. Então nós temos o AFD e a nossa tabela de cruzamento aqui. Então nós construímos essa tabela aqui, tá vendo? É 1, é 2 até 5, já que são 5 estados, de 0 até 4. Vamos fazer o passo 2, marcar estados trivialmente não equivalentes. O que é trivialmente não equivalente? Estado de aceitação com estado que não é aceitação, né? Estado terminal de que não é terminal. Então, E0 com E1 não são equivalentes. Então, nós vamos marcar E0 com E1, nós vamos marcar lá. O outro estado que a gente vai marcar também, E0 com E2, E4 com E2, E5 com E3, E5 com E3 e assim por diante. Então, marcando todos esses estados, todas essas combinações de estado, E0 com E1, E0 com E2, E0 com E3, tá vendo?
E1 com E4, E1 com E5, todos eles já estão marcados, falando que não pode existir, né? Se a gente for ver aqui, uma unificação desses estados, nem esse com esse, né? Nem esse com esse, nem esse com esse. Então, para a gente vai avaliar possíveis unificações, podem ser os de esses aqui, né? Os finais, esse com esse com esse, ou esses aqui, né? Junto, ou esse com esse com esse, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Então, agora vamos pegar o primeiro caso, o segundo caso ali. Então, o próximo a ser avaliado, que aqui já está marcado, é 0 com E4. Então, quais são os símbolos desse alfabeto? Se a gente dá uma olhada aqui, o alfabeto é A e B. Então, nós vamos pegar o primeiro estado aqui e vamos passar a transição dele. Então, a transição de E0 para A leva para E2. Então, E0 para A leva para E2. E4 para A, então nós temos aqui E4 passando por A, vai para E3. Então nós vamos olhar o estado E2 com E3. Ó, o estado E2 com E3 não está marcado e eles são diferentes. Então significa então que eles estão indo para lugares diferentes. Então inicialmente eles não são equivalentes. Vamos analisar agora para outro símbolo, no caso B. Então E0 para B vai para E1, E0 para B vai para E1. E E4 para B, né, E4 para B vai para E2. Então E1 para E2, a gente olha E1, E2, também não está marcado. Então o que ele manda a gente fazer? Então nós vamos, esses estados que ele alcançou, né, no caso aqui, a possibilidade de combinação de E1 com E2, né, o estado E1 com E2 aqui, eles vão encabeçar uma lista informando E0 e E4. Então a gente vai colocar aqui E1, E2, igual manda lá no algoritmo. E1, E2, vai ter uma lista E0, E4, e E2, E3, E0, E4. Isso para quê? Se em algum momento foi identificado que E2 com E3 ele não é trivial, então automaticamente E0 e E4 também não é trivial. Então ele vai ser marcado também. Essa que é a ideia de manter numa lista. Então o que ele está falando para a gente é que E0 e E4 eles alcançam E2 com E3 e E0 e E4 também alcançam E1 com E2. Se foi identificado que E1 e E2 não é trivial, então E0 e E4 que chegam no estado que não é trivial também não é trivial. Ó, desculpa. Que aqui está marcando que desculpa, não é trivial não, falar assim, não são equivalentes, tá? Então repetindo. Então se a gente pegar o estado E1 e E2 aqui, né? E está falando que E1 e E2 eles chegam, né, num estado, desculpa, falando que E0 e E4 chega no estado E1 e E2, né? E se E1 e E2 não é equivalente, então quem chega no estado que não é equivalente, então se ele chegou naquele estado que não é equivalente, quer dizer que ele também não é equivalente, porque eles atingiram um ponto que dali para frente não vai chegar no mesmo local. No caso, os dois com as mesmas palavras vão atingir o conjunto F lá de estados de aceitação. Tá? Então essa que é a ideia. Então, nesse caso aí, a gente criou a lista. Vamos analisar o próximo. O próximo é quem? E0 com E5. E0 com E5, a mesma ideia. Pega a letrinha A, vamos pegar o primeiro símbolo do alfabeto A e vamos ver. Ó. E0 para A, E0A, chega em E2. E5A, E5 com A, chega em E2 também. Então, E2 e E2, trivialmente equivalente. Então, a gente não marca nada, que eles podem ser equivalentes. Eles estão indo para o mesmo estado. Isso é um bom sinal. Vamos pegar agora para o símbolo B. Né? Para o símbolo B, E0 e B, E0 e B aqui para E1, né? Nesse caso aqui, E0 para B vai para E1, então E0 para B vai para E1, E5 para B vai para E5 para B vai para E3. Então, eles alcançam um estado que seria o estado E1 com E3. Esse estado E1 com E3, a gente olha na tabela, E1 com E3 não está marcado. Então quer dizer que essa futura combinação possível de E1 com E3 não está marcado. Então a gente, nesse caso, a gente ainda não sabe se ele vai ser equivalente ou não. Então a gente vai marcar nesse estado que E0 e E5 chegam nesse estado, possível estado E1 e E3. Então vai criar uma lista aqui para ele também. E0 e E5 de E1 e E3. Então já avaliamos esse, agora vamos avaliar E1 com E2. E1 com E2 para o símbolo A, E1 para A fica em E1, E2 para A vai para E4.
E1, E4. Vamos ver o estado E1, E4. E1 com E4 está marcado. Então quer dizer para a gente o quê? Que esse estado E1 e E2 está chegando, eles chegam num conjunto de estados que não são equivalentes. Então quer dizer que E1, E2 também não é equivalente. Entenderam? Porque eles atingem um conjunto de estados que não é equivalente, que está marcado. Tanto é que E1, tá vendo? Porque eles vão chegar em E1, que é um estado que uma palavra vai chegar em E1, que não é de aceitação, e vai chegar em E4, que é de aceitação. Então, ele não é equivalente, esses dois estados, né? Então, nesse caso, a gente já vai marcar que E1 e E2 também não é. Mas vamos analisar o B dele também para a gente ver. No caso, olhando o B vai ser E0 e E5, né? E1, B, E0, E2, B, E2 passando para B, E5. E0 com E5, se a gente for olhar aqui, E0 com E5 não estava marcado. Mas como a gente já vai marcar que E1 e E2, a gente nem precisa colocar eles aqui na lista desse aqui. Então, o que nós vamos fazer então? Nós vamos marcar então que E1 com E2 não são equivalentes. Quando a gente marcar E1 com E2 que não são equivalentes, nós temos uma lista encabeçada por esse estado. Está vendo que nós temos a lista E0 e E4? Então, nós vamos chegar também em E0 e E4, E0 com E4, e vamos marcar também que eles não são equivalentes. Tá? Então, fazendo isso, marcamos, processamos a lista, marcamos também. Está até marcado com esse vermelho aqui para diferenciar os estados que não eram trivialmente equivalentes, né? Não eram trivialmente equivalentes. Então, marcamos aqui. Beleza. Agora, vamos continuar explorando. Agora, a gente tem que avaliar o estado E1 com E3. Vamos pegar E1 e E3 para o símbolo A. Então, a transição de E1 com A vai para E1. Então, E1 com A vai para E1. E3 para A vai para onde? Vai para E5. Vamos analisar E1 com E5. E1 com aqui, ó, E1 com E5 está marcado. Então quer dizer que eles não são equivalentes e esse estado E1 com E3 também está chegando no estado que não é equivalente, certo? Então se ele não é equivalente, então nós vamos marcar e podemos ver também que ele está encabeçado numa lista aqui, ó, E0 e E5. Então nós vamos fazer o quê? Né? Nós vamos marcar esse estado. Em seguida, nós vamos processar a lista que ele tem, E0 e E5, e vamos marcar. Se E0 e E5 tivesse uma outra lista, a gente continuaria marcando essa lista de E0 e E5 até que todas as listas aonde foi marcado sejam processadas. Tá? Então, aqui, né, se a gente fosse avaliar o B também, ó, o B também chega no estado que não é também equivalente, tá vendo? Já estava marcado também. Então, fazendo essa marcação e processando a lista, nós vamos chegar nesse diagrama que nós temos aqui. Agora, na nossa tabela, nós temos que avaliar quem? E2 com E3. Vamos pegar então para avaliar E2 com E3. E2 com E3 passando por A. E2A é 4, então E2A é 4, está aqui essa transição. E3A é 3A é 5. E4 com E5. Vamos olhar o estado E4 com E5, não está marcado. Ó, então pode ser que eles sejam equivalentes, né? Mas a gente tem que marcar lá na lista. E o outro que nós temos é quem? E2 com B vai para E5, E3 com B vai para E4. E4 e E5 também não está marcado. Então nós vamos acrescentar na lista de E4 e E5 que E2 e E3 chegam nele. Então, marcando, E2 e E3 chegam nele. Então, a partir daqui, nesse momento, nós marcamos, avaliamos toda a lista. E sobrou esse estado e esse estado aqui não marcados. O que implica então para a gente é que o estado E4 com E5 são equivalentes, quer dizer, E4 e E5 são equivalentes, eles vão poder ser unificados, né? Vamos pensar aqui, E4 e E5 vão ser unificados, e que o estado, nesse caso, E2 com E3 também não foram marcados, então eles também são equivalentes. Então nós podemos então refazer o desenho unificando esses estados aqui. Então, né, foi processar. Ah, não, desculpa. Eu esqueci de, antes disso aqui, né, gente, a gente processou E2 com E3, desculpa, E2 com E3. Eu esqueci de avaliar E4 com E5, né, desculpa aqui. O E4 com E5, né, voltando aqui,
Então eles vão levar para o estado E2, E3. E2, E3 não está marcado, beleza. Vamos avaliar de novo. E2 também vai para E2, E3. Então nós vamos pegar o estado E2, E3 que ele chega e vamos colocar na lista dele quem? E4 com E5. Então adicionamos a lista E4 com E5. Agora sim nós processamos todos os estados, todas as possíveis combinações de estados. Então, como esse não foi marcado e esse não foi marcado, implica que o E4 e E5 é equivalente e o E3 com o E2 são equivalentes. Então, nesse caso, agora sim, vamos unificar esse com esse daqui. Certo? Então, passo 4, unificar E2 com E3, unificar E4 com E5. Então, nós temos o autômato assim e vamos unificar. Lembrando, né? Como é 0 chega em E2, ele vai chegar tanto em E2 como vai chegar em E3 também, né? Porque isso aqui vai ser unificado. E as transições também que saem desse aqui, chegam nele, vão ter todas para o mesmo estado. Então, a unificação fica assim, bonitinho assim, igual temos visto aqui. Então, esse é o resultado da minimização desse autômato aqui, usando aquele algoritmo que a gente viu ali atrás. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse aqui eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, tá? Para minimizar esse algoritmo aqui. Desculpa, para minimizar esse AFD aqui, para vocês fazerem lá. E qualquer dúvida, vocês entram em contato lá, beleza? E essa aí de onde vem a referência desse material utilizado aí para essa parte desse algoritmo aí. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo.